Bem, aqui na questão da Vunesp, o que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são 6 volts e 20 mA, né? Aqui no caso, miliampere. Isso significa que a resistência elétrica de seu filamento é de quanto, né? Então, o que que ele nos deu aqui de informação? Bom, aqui ele fala claramente aqui a voltagem, né? Você, aluno, tem que perceber isso, né? Então, quando você lê o problema, tenta buscar, eu sempre falo isso, né? Tenta buscar aí na sua biblioteca de fórmula ou de conhecimento ou de conceitos de física, né? Do que se relaciona, né? O problema, né? E os dados que ele te dá. É sempre bom organizar a ideia, né? Justamente para saber que ferramentas você vai usar para resolver esse problema. Né? Então aqui, por exemplo, 6 volts. O que é 6 volts? É tensão elétrica? Né? Você sabe disso, né? Então a tensão aqui no caso é 6 volts, por exemplo, e aqui a corrente elétrica que ele nos deu foi de 20 miliampere. Então, corrente elétrica é o I, né? A gente aprendeu isso, ou você já aprendeu isso. Aqui no caso 20 é miliampere, né? Mzinho A. E a pergunta aqui do problema é muito clara, né? Ele quer saber o que? A resistência, né? Qual que é a resistência aqui no caso dessa lâmpada? Então o problema aqui está bem claro, ele quer saber o R. E aí você já sabe qual fórmula usar, né? Então qual fórmula tem resistência, tem corrente e tem voltagem? Primeira lei de Ohm? Isso, né? Então a primeira lei de Ohm, U é igual a quem? R vezes I. Vamos usar aqui a primeira lei de Ohm para resolver aqui o probleminha. Aqui no caso a tensão vale quanto? 6, né? Vou trocar aqui por 6. Aqui no caso a resistência a gente não sabe, vou repetir, não sei quanto que vale o R. A corrente elétrica está em miliampere. Lembra que a gente não trabalha com miliampere, né? Trabalhamos sempre em ampere, que é o sistema internacional de unidades. E você deve lembrar que quanto vale 1 miliampere? Bom, 1 miliampere vale quanto? Vale 10 elevado a menos 3. Tá? Então toda vez que tiver esse mzinho aí, na verdade, significa 10 elevado a menos 3, tá? Então eu vou trocar, eu vou até escrever aqui embaixo aquela brincadeira lá em cima, já colocando só em ampere. Então vai ficar 20 vezes, né, esse mzinho, eu vou trocar por 10 elevado a menos 3 ampere, ou seja, Sistema Internacional de Unidades. Aqui também dá para brincar um pouquinho mais, não dá? Dá para a gente transformar esse número em notação científica, né? Então aqui vai ficar 2 vezes quem? 10 elevado a quanto? Se eu tirei uma dezena, né? Se eu tirei um zero daqui, eu tenho que aumentar uma dezena lá em cima. Aumentar uma dezena é aumentar aqui o expoente, só que o expoente é negativo. Então, aumentar alguma coisa que já é negativo, na verdade, você diminui a dívida. Devo 3, pago 1, ainda vou dever quanto, né? Vou dever aqui no caso 2, tá? Então, por isso fica menos 2, tá? Não fica menos 4 não, tá? Repito, né? Eu estou aumentando uma dezena. Aumentar uma dezena de alguma coisa negativa diminuir a dívida no caso. Então aqui o I vale quanto, né? Vale aquele negócio de 2 vezes 10 elevado a menos 2 que acabamos de transformar em notação científica. Vou pegar esse demônio todo aqui que está multiplicando o R, né? Vou passar dividindo, vou passar para o outro lado. Então como é que fica? Vai ficar 6 dividido por esse negócio ali. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 vai ser o nosso R, no caso, a resistência. Bom, aqui é brincar de matemática, né? Então vou dividir esse 6 por 2 aqui, vai ficar 3. Esse 10 a menos 2 que está lá embaixo, eu vou jogar ele para cima. Só que quando ele sobe positivo, né? Aqui ele vai subir mais 2, tá? Então, subiu positivo. Bom, você sabe o que é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E 100 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 300. Professor, mas por que você está multiplicando? Porque a gente percebe que aqui nas alternativas, né, tá em número, né? Não está em base 10. Se tivesse em base 10, eu pararia aqui, 3, 10 ao quadrado. Mas como aqui a gente vê na resposta, nas alternativas, no caso, né, que está tudo em número comum, então vamos transformar a base 10 em número comum, então vai dar 300 ohms. Então, portanto, a resistência vale 300 ohms. Vamos ver qual o problema, né, indica essa brincadeira? No item A ele fala 150 ohms, bom, que não é, pode ser, né, calculamos deu 300, não pode ser o item A. Item B, 300 ohms, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. Será que a resistência de um filamento de uma lâmpada não muda? Né? Vamos ver aqui as outras, só para a gente ver o que ele fala. Letra C, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Letra D ele fala 300 ohms com uma lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. E a letra E não pode ser, né? Se ficaria entre a B, a C e a D, e aí você tem que saber se essa resistência com a lâmpada acesa vai mudar, não vai mudar. O que que diz aqui no item C? Ele fala assim, né? 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando a lâmpada apagada. Então, será que é quando a lâmpada está apagada, ela tem uma resistência maior? É, não, né? E por quê? Você lembra? Aí tem que lembrar de uma outra coisa que você deve lembrar lá da dilatação térmica, quando eu tenho um fio, um filamento qualquer,
né, e aqui, por exemplo, esse fio tem uma grossura X, né, uma área aqui, uma bitola X. Quando a gente aquece esse fio, o que acontece com ele? Ele dilata, né, então aquela área, né, aquela grossura do fio, ela vai aumentar. Então, quando a temperatura, né, a variação de temperatura, no fio aumenta, o que acontece com a resistência? Tem que lembrar da segunda lei de Ohm. Lembra da segunda lei de Ohm? A rola? A famosa rola, né? Então, a rola, você vai usar aqui para brincar um pouquinho com essa brincadeira. Então, aqui a resistividade é o ρ, né? Aqui o L é o comprimento, aqui é a área do fio. Então, quando a temperatura aumenta, a bitola do fio não aumenta. Se a bitola do fio aumenta, significa que a área, que no caso aumenta. Se a área aumenta, a resistência faz o quê? A resistência diminui. Então, quando a temperatura aumentar, a área do fio vai aumentar e a resistência vai diminuir. Quando a lâmpada está apagada, essa variação de temperatura ela não aumenta, né? Então, se ela não aumenta, então aqui ela não vai ser maior, não, aqui está errado. No item D, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. Verdade, né? Que eu acabei de falar. Então, quando a temperatura, vou até grifar isso aqui para você não esquecer dessa brincadeira. Quando a variação de temperatura em um filamento, né, não só lâmpada, chuveiro, secador de cabelo, tudo aquilo que tem resistência, essa brincadeira equivale, né? Então, quando a temperatura aumenta, que significa que a resistência do material aumenta aqui o fio, né? Ele dilata, e quando ele dilata, a área aumenta. Se a área aumenta, a resistência, no caso aqui, vai diminuir. Tá? Então, de fato, aqui o item D está correto. Bom, o item E a gente falou que não vale, né? Porque 600 já não é a resposta que a gente encontrou aqui em cima. Beleza? Bacaninha? Legal esse problema, né? Ele faz uma revisãozinha básica aqui de primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm e também dilatação térmica, né? O cara tinha que lembrar aqui essas três coisas para poder resolver esse probleminha aqui da Unesp. É isso.